Existe um momento na vida de cada filho de Deus em que o céu inteiro se mobiliza a seu favor, em que os exércitos celestiais recebem ordens diretas do trono do Altíssimo para descer sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada área da sua existência que foi tocada pela dor, pela escassez e pelo medo. E esse momento, meu irmão, minha irmã, é agora, é hoje. É neste exato instante em que os seus olhos percorrem estas palavras e o seu coração começa a bater de um jeito diferente, porque o Espírito Santo está confirmando dentro de você que esta mensagem não chegou por acaso, não apareceu na sua tela por coincidência, não foi o algoritmo que trouxe você até aqui, foi a mão poderosa de Deus que guiou cada passo seu, cada clique, cada segundo do seu dia, para que você estivesse exatamente aqui, exatamente agora, porque o Pai tem algo urgente, algo profundo, algo transformador para liberar sobre a sua vida através da intercessão dos 3 arcanjos mais poderosos que as Escrituras nos revelam. Miguel, Gabriel e Rafael estão sendo comissionados pelo próprio Deus nesta hora para trazer vitória onde havia derrota, paz onde havia tormento e milagre onde a medicina, a lógica e o esforço humano já disseram que não havia mais solução. Mas antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo e preste atenção, porque isso tem um propósito espiritual. Pare tudo o que está fazendo agora. Pegue o seu dedo e aperte o botão de curtir neste vídeo. Faça isso agora mesmo, porque esse gesto não é só um clique. É você dizendo para Deus: eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu recebo o que o Senhor tem para mim. É você levantando a mão diante do céu e declarando concordância com a palavra que está sendo liberada sobre a sua vida neste momento. Agora inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações. Faça isso agora. Não deixe para depois, porque todos os dias, sem falta, o Espírito Santo libera, através deste lugar, uma oração poderosa, uma mensagem que pode ser exatamente o que a sua alma vai precisar ouvir amanhã, na semana mais difícil do mês, na madrugada mais escura do ano. E se você não estiver inscrito, essa palavra vai passar e não vai te alcançar, justamente no momento em que o seu coração mais necessitar. E eu não quero que isso aconteça com você. Desça agora até os comentários e escreva: eu recebo essa vitória, ou minha casa é do Senhor. Declare isso publicamente, porque a Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. E quando você escreve essa declaração ali embaixo, você não está apenas comentando num vídeo, você está firmando um pacto diante de Deus e diante de milhares de irmãos que estão orando junto com você. E o seu comentário pode ser a palavra que outra pessoa desesperada vai ler esta noite e vai encontrar forças para não desistir. Compartilhe este vídeo agora com aquela pessoa que veio à sua mente neste instante. Não ignore esse impulso. Aquele nome que surgiu no seu coração é o Espírito Santo te usando como instrumento para alcançar alguém que está à beira de desistir de tudo. E se enquanto recebe esta palavra, o seu coração sentir o desejo de semear, para que esta obra continue levando a voz de Deus a lares que estão em desespero, famílias que estão se despedaçando, almas que precisam ouvir que não estão sozinhas. Saiba que na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado está o Pix deste canal. E quem sentir essa semente no Espírito pode plantá-la com toda liberdade, sem obrigação nenhuma, como um gesto de gratidão entre você e Deus, como quem decide fazer parte dessa missão, de manter essa chama acesa para iluminar outros lares que ainda não foram alcançados. E Deus vê cada semente plantada com amor e honra, cada coração generoso. Agora sim, com a sua alma preparada, a sua fé posicionada e o seu coração alinhado com o céu, mergulhe comigo nesta revelação,
porque o que Deus tem para liberar sobre a sua vida a partir deste momento é grande demais para ser perdido. Eu preciso que você entenda a gravidade espiritual do que está acontecendo neste momento. O profeta Daniel, no capítulo 10 do seu livro, jejuou e orou por 21 dias. E quando o anjo finalmente chegou até ele, disse algo que deveria estremecer a nossa alma. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Você percebe o que isso significa? Desde o primeiro dia, Daniel, desde o primeiro suspiro de oração, o céu já havia se movido, mas havia uma guerra no mundo espiritual. Havia principados tentando bloquear a resposta. E foi necessário que Miguel, o grande príncipe, o arcanjo guerreiro, viesse em auxílio para que a bênção finalmente chegasse. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez as suas orações já foram ouvidas há muito tempo. Talvez o céu já decretou a sua vitória há semanas, há meses. Mas existe uma batalha espiritual feroz tentando impedir que o milagre se manifeste na sua realidade. E é por isso que Deus levantou esta palavra hoje, para que a intercessão dos arcanjos quebre todo bloqueio, todo atraso demoníaco, toda barreira invisível que o inimigo colocou entre você e a promessa que o Pai preparou para a sua vida. Pare um instante, coloque a mão sobre o seu peito, sinta o seu coração. O que você está sentindo agora não é emoção passageira, é o Espírito Santo tocando camadas profundas da sua alma, que há muito tempo estavam adormecidas, endurecidas pela dor, anestesiadas pela decepção. Deus está despertando algo em você neste momento, algo que o inimigo tentou matar, algo que as circunstâncias tentaram sufocar, algo que as pessoas ao seu redor disseram que nunca mais voltaria a viver. Mas o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que está ressuscitando a sua esperança, a sua fé e a sua alegria neste exato segundo. Quando as Escrituras falam sobre Miguel, não estão falando de um anjo qualquer, estão falando do comandante supremo dos exércitos celestiais, aquele que em Apocalipse 12 enfrentou o próprio dragão e o lançou para fora do céu, aquele cujo nome significa "Quem é como Deus?", um grito de guerra que ecoa pelos séculos, declarando que nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum principado das trevas pode se comparar ao Deus Todo-Poderoso que você serve. E é esse mesmo Miguel que está sendo enviado à sua casa hoje, não para uma visita casual, não para uma bênção superficial, mas para uma operação espiritual de guerra, para derrubar fortalezas que foram levantadas contra a sua família, para destruir altares de maldição que o inimigo construiu no mundo espiritual contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra a sua saúde, contra as suas finanças. O Salmo 91 declara que Deus ordenou aos seus anjos que guardem você em todos os seus caminhos. E a palavra todos não deixa nenhuma área descoberta. Não deixa nenhum setor da sua vida sem proteção. Não permite que o inimigo encontre uma brecha por onde atacar quando a cobertura angelical está ativada sobre a sua existência. Mas eu preciso ser honesto com você, e o que vou dizer agora pode incomodar, mas é necessário. Muitos filhos de Deus vivem debaixo de ataques constantes, não porque Deus os abandonou, não porque os anjos se recusaram a agir, mas porque existe um princípio espiritual que poucos pregadores têm coragem de ensinar. A ativação da proteção angelical está diretamente ligada à sua posição de fé e obediência.
Quando Josué estava diante de Jericó, o comandante do exército do Senhor apareceu diante dele com uma espada desembainhada, pronto para a batalha. Mas mesmo assim, Josué precisou obedecer instruções que pareciam absurdas. Precisou marchar em silêncio, precisou tocar as trombetas no momento certo, precisou gritar quando Deus mandou gritar. A obediência de Josué ativou a intervenção sobrenatural. E hoje, a sua obediência em permanecer nesta palavra, em abrir o seu coração, em rezar com fé, em declarar com a boca o que Deus está decretando sobre a sua vida, essa obediência está ativando uma movimentação no mundo espiritual que os seus olhos naturais não conseguem ver, mas que os resultados serão tão reais e tão concretos que as pessoas ao seu redor vão perguntar o que aconteceu com você. Você sente isso? Esse calor no peito, essa emoção que sobe sem explicação, essa vontade de chorar que não vem da tristeza, mas da presença, é o Espírito Santo confirmando que cada palavra que você está recebendo neste momento está sendo selada no seu espírito como decreto do céu. Agora eu preciso falar sobre Gabriel. E o que vou revelar sobre este arcanjo vai mudar completamente a maneira como você enxerga a sua situação atual. Gabriel aparece nas Escrituras sempre como o mensageiro das impossibilidades divinas, sempre carregando notícias que desafiam toda a lógica humana. Foi Gabriel quem apareceu a Maria e disse: "Você conceberá um filho e o nome dele será Jesus." E quando Maria questionou como aquilo seria possível, já que ela era virgem, Gabriel respondeu com uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: "Para Deus, nada é impossível." Eu preciso que essa frase penetre cada célula do seu ser agora. Preciso que ela invada cada pensamento de descrença que o inimigo plantou na sua mente. Preciso que ela destrua cada argumento lógico que você tem usado para duvidar de que Deus ainda pode fazer um milagre na sua vida. Para Deus, absolutamente nada é impossível. Nem a sua doença que os médicos disseram ser incurável, nem a sua dívida que parece impagável, nem o seu casamento que parece irrecuperável, nem o seu filho que está perdido nos caminhos do mundo, nem a sua depressão que parece não ter fim. Nada está além do alcance do Deus que criou o universo inteiro com o poder da sua palavra. Gabriel também apareceu a Daniel para lhe dar entendimento sobre visões que ele não conseguia compreender, e isso é profundamente significativo para o momento que você está vivendo, porque talvez o maior tormento da sua vida agora não seja a dor em si, mas a falta de compreensão sobre por que as coisas estão acontecendo da maneira como estão. E Gabriel está sendo enviado hoje para trazer clareza à sua mente e revelação ao seu espírito. Jeremias 29, versículo 11, diz: "Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança." Esse versículo não é apenas uma promessa bonita, é um decreto judicial do céu sobre a sua vida, a garantia de que tudo pelo que você está passando tem um propósito e o final dessa história será de vitória. O que acontece quando alguém recebe uma mensagem de Gabriel? A história muda. O impossível se torna realidade, o estéril dá fruto, o vazio se enche. E eu declaro sobre a sua vida que a mensagem de Gabriel está chegando para você hoje. E essa mensagem diz: o tempo da sua espera acabou, o tempo do seu choro terminou, o tempo da sua escassez está sendo encerrado pelo decreto do Rei dos Reis. Não importa quantas vezes você orou e pareceu que o céu estava em silêncio, assim como Gabriel chegou a Daniel no 21º dia, ele está chegando a você agora. E a resposta que ele traz não é parcial, é abundante e transbordante, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme Efésios 3, versículo 20. Talvez você esteja se perguntando agora: mas por que os 3 arcanjos juntos?
Por que não apenas um? E essa pergunta revela algo extraordinário sobre o momento espiritual que você está vivendo. Quando Deus envia os 3 arcanjos simultaneamente, não é para uma missão comum, não é para uma bênção ordinária, é para uma intervenção completa, total e irreversível. Miguel vem para guerrear e destruir todo o poder das trevas que está operando contra você. Gabriel vem para anunciar o novo tempo que Deus está inaugurando na sua vida. E Rafael, cujo nome significa Deus cura, vem para restaurar tudo aquilo que foi danificado, quebrado, ferido e destruído pela ação do inimigo ao longo dos anos. É uma operação tripla do céu. É um ataque coordenado do exército de Deus contra todo o inferno que se levantou para impedir que você alcançasse o destino que o Pai preparou para você antes da fundação do mundo. Rafael, o arcanjo da cura, é mencionado no livro de Tobias, e a sua história é uma das mais belas narrativas de restauração bíblica. Rafael foi enviado para curar Tobit, que estava cego, e para libertar Sara, atormentada por um demônio que destruiu 7 casamentos dela. Sara era julgada e criticada por todos, mas a verdade é que existia uma guerra espiritual que os olhos humanos não enxergavam. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, sendo julgado sem que ninguém perceba a batalha que se trava por você nos lugares celestiais. E Rafael foi enviado para encerrar essa batalha, curar o que está cego, libertar o que está preso e restaurar o que foi destruído. Respire fundo agora. Deixe o ar encher os seus pulmões e enquanto você expira, libere toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia que tem carregado sozinho, porque a partir de hoje você não está mais sozinho nessa batalha. Os arcanjos de Deus estão posicionados ao seu redor e a vitória não é uma possibilidade, é uma certeza, é um decreto, é uma sentença que já foi proclamada no tribunal do céu a seu favor. O Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu quero que você perceba que Davi não escreveu isso num momento de conforto. Ele escreveu como declaração de fé em meio à adversidade, porque logo em seguida diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi não negou a existência do vale. Ele reconheceu o perigo, mas declarou que mesmo ali, mesmo no pior cenário possível, ele não temia porque a presença de Deus era mais real do que qualquer ameaça. E eu decreto sobre a sua vida: não importa qual vale você está atravessando, a presença de Deus e a proteção dos seus arcanjos são mais reais e mais poderosas do que qualquer ataque do inferno. Eu vou compartilhar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração durante uma madrugada de oração. Eu estava intercedendo por uma família que enfrentava uma sequência devastadora de tragédias. Perda de emprego, doença grave de um filho, separação conjugal e dívidas impossíveis, tudo ao mesmo tempo. E enquanto eu orava, o Espírito Santo me mostrou aquela casa cercada por uma muralha de fogo, e dentro dela 3 figuras imponentes, guerreiros de luz com espadas flamejantes, cada um voltado para uma direção, cobrindo toda a circunferência sem deixar ponto vulnerável. E o Senhor me disse: diga a eles que a proteção já está ativada, mas eles precisam crer. Quando transmiti essa palavra, algo sobrenatural aconteceu. Em menos de 30 dias, o marido conseguiu um emprego melhor. O filho recebeu um diagnóstico diferente. O casamento começou a ser restaurado e as dívidas começaram a ser canceladas de maneiras que só Deus poderia orquestrar. E o que Deus fez por aquela família, Ele quer fazer por você hoje. Não amanhã, não semana que vem, não quando você for mais santo, não quando você orar mais, não quando você jejuar mais, hoje, agora, neste momento. Hebreus 4, versículo 16, nos convida: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que recebamos misericórdia e encontremos graça para socorro em tempo oportuno. E este é o seu tempo oportuno. Este é o seu kairos. Este é o momento que Deus marcou na eternidade para a sua virada. Mas espere, porque há algo que eu ainda não disse sobre a sua casa. Quando eu digo que a sua casa será lugar de paz e milagre, não é figura de linguagem, é declaração profética. Em Josué 24, versículo 15, Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não foi apenas fé pessoal, foi decreto de autoridade espiritual sobre o território da sua família. E quando você faz essa mesma declaração hoje, algo muda no mundo espiritual. Os demônios recebem ordem de retirada, os espíritos de confusão, discórdia e pobreza são forçados a fugir diante da autoridade do nome de Jesus, ativada pela sua fé. Você tem noção do poder espiritual que existe na sua casa quando ela é consagrada a Deus? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam presos na prisão de Filipos, eles não reclamaram, não murmuraram, não questionaram. A Deus eles adoraram. E a adoração deles provocou um terremoto que abriu as portas da prisão e soltou as correntes de todos os presos. Se a adoração pode abrir portas de prisão e soltar correntes literais, imagine o que a adoração genuína dentro da sua casa pode fazer. Imagine as portas que serão abertas, as correntes que serão quebradas, os milagres que serão liberados quando a sua casa se tornar um altar de adoração contínua ao Deus vivo. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando situações que parecem sem saída. Talvez a sua casa esteja sendo lugar de brigas constantes, de tensão e silêncio pesado. Talvez o casamento esteja por um fio, o filho caminhando por caminhos perigosos. A doença tenha invadido o lar, trazendo medo e impotência, ou as dívidas estejam sufocando a paz da família. Deus vê cada uma dessas situações, conhece cada detalhe, cada lágrima derramada em segredo, cada oração feita no silêncio da madrugada, e nenhuma foi desperdiçada. Todas foram recolhidas como incenso diante do trono, e hoje estão sendo respondidas. Isaías 41, versículo 10, traz uma das promessas mais poderosas para momentos de desespero. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba que Deus não disse, talvez eu te ajude. Ele disse, eu te fortaleço. Ponto final. Eu te ajudo. Ponto final. São decretos incondicionais do amor de um pai que não abandona os seus filhos. E é essa certeza que precisa se ancorar no mais profundo do seu coração. A certeza de que você não está desamparado, não está esquecido, mesmo quando o sentimento diz o contrário. A verdade eterna e inabalável é que Ele está mais perto de você agora do que o ar que você respira. O que vou falar agora é algo que muitos não estão preparados para ouvir. Existe uma razão pela qual o ataque contra a sua casa tem sido tão intenso, e não é porque Deus está te punindo, nem porque você não tem fé. A razão é que o inimigo enxerga na sua casa um potencial de transformação e avivamento que você ainda não conseguiu ver. Ele sabe que se a sua família se unir em oração e a presença de Deus se estabelecer entre aquelas paredes, coisas extraordinárias vão acontecer através de vocês, porque a sua casa foi chamada para ser um farol de luz. O diabo ataca com ferocidade justamente porque tem medo do que a sua família se tornará quando estiver totalmente consagrada ao Senhor. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, Deus promete: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 condições, 4 respostas divinas.
Eu acredito que você está cumprindo essas condições agora, ao se humilhar diante desta palavra, ao orar com fé, ao buscar a face de Deus. E porque você está cumprindo a sua parte, Deus está cumprindo a dele. Os arcanjos estão sendo enviados e a cura da sua casa está sendo decretada nesta hora. Agora preciso compartilhar algo sobre a natureza dos milagres que raramente é ensinado. Muitos pensam que milagre é apenas algo espetacular e instantâneo, mas a maioria dos milagres de Deus acontece de forma silenciosa e gradual. O milagre está quando o coração cheio de amargura começa a sentir paz, sem razão aparente. Quando um relacionamento morto dá sinais de vida. Quando uma oportunidade surge no momento exato. Quando o médico não consegue explicar a melhora nos exames. Deus muitas vezes não remove a montanha de uma vez, Ele a move pedra por pedra, e cada pedra removida é um milagre. Cada dia que você acorda com forças para continuar, já é intervenção divina. Ore comigo agora. Junte as suas mãos, feche os seus olhos se puder, e deixe esta oração subir do mais profundo do seu ser, como um clamor que atravessa os céus e chega diretamente ao trono de Deus. Repita comigo com fé, com entrega, com tudo o que você tem dentro de si. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, eu me rendo completamente diante de Ti nesta hora. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso, nada sou e nada tenho. Pai, eu clamo pela intercessão do Arcanjo Miguel sobre a minha vida e sobre a minha casa. Que ele guerreie contra todo o poder das trevas que se levantou contra a minha família, que ele destrua todo altar de maldição, todo pacto maligno, toda fortaleza espiritual que o inimigo construiu para me destruir. Senhor, eu clamo pela presença do Arcanjo Gabriel, que ele traga a mensagem do céu para a minha vida, que ele anuncie o novo tempo que tu estás inaugurando, que ele declare sobre mim e sobre os meus que para ti nada é impossível. Pai, eu clamo por Rafael, o anjo da cura, que ele toque cada enfermidade do meu corpo, cada ferida da minha alma, cada trauma do meu passado, e que a tua cura se manifeste de forma completa, irreversível e sobrenatural. Cura a minha casa, Senhor, restaura o meu lar, traz paz onde há guerra, amor onde há mágoa, fartura onde há escassez, e milagre onde há impossibilidade. Em nome de Jesus, eu creio e recebo. Amém. Não abra os olhos ainda. Fique nesse lugar de entrega por mais um momento, porque o Espírito Santo está operando enquanto você ora. Ele está movendo peças que você não consegue ver, está desfazendo nós que pareciam impossíveis de desatar, está abrindo caminhos onde não havia caminho. Romanos 8, versículo 28, nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu declaro que você é um chamado, você é um escolhido, você é alguém que Deus separou antes mesmo de nascer para um propósito extraordinário. E nenhum ataque do inferno pode cancelar o que o céu decretou sobre a sua existência. Deixe-me contar algo que ilustra perfeitamente o que Deus quer fazer na sua casa. Uma mulher me procurou completamente desesperada. O marido tinha ido embora, os filhos revoltados, dívidas acumuladas até notificação de despejo e uma depressão severa. Quando olhei nos olhos dela, vi uma guerreira que o inimigo tentava destruir porque o chamado sobre a vida dela era imenso. O Espírito Santo me deu uma instrução. Diga a ela que consagre a casa, que ande por cada cômodo declarando o Salmo 91, que unja as portas com azeite. Ela fez exatamente isso, com lágrimas e voz falhando, mas com fé que comoveu o céu. Em menos de 2 semanas, o marido ligou pedindo perdão. Em 1 mês, recebeu uma proposta de emprego que cobria todas as dívidas. Os filhos, um a um, começaram a se transformar.
Aquela casa que era campo de guerra se transformou em lugar de paz e milagres diários. E tudo começou com uma decisão de fé e a disposição de consagrar aquele lar ao Senhor. Isso é o que Deus quer fazer com a sua casa, transformar completamente a atmosfera espiritual do seu lar. Fazer da sua casa um lugar onde a paz de Cristo habita permanentemente, onde os anjos transitam livremente, onde cada pessoa que cruza aquela porta sente a presença do Deus vivo. Mateus 18, versículo 20 declara: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Imagine o que acontece quando toda uma família se reúne em nome de Jesus. Imagine a fortaleza de proteção erguida ao redor daquele lar. É por isso que o inimigo trabalha tão arduamente para dividir famílias, porque ele sabe que uma família unida em oração é uma fortaleza invencível. E é justamente por isso que eu preciso parar aqui por um momento e falar de coração aberto com você, porque o que está acontecendo agora não é apenas um vídeo. É uma reunião espiritual, onde milhares de filhos de Deus estão conectados ao mesmo tempo pela mesma palavra, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo clamor. Quando Jesus disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles, ele revelou que a fé se multiplica quando corações se unem. E neste momento, nós somos uma congregação invisível, espalhada por todo o Brasil, por todo o mundo, todos debaixo da mesma unção, todos clamando pela mesma vitória, e eu preciso que você faça a sua parte para fortalecer essa corrente. Então, pare um instante agora. Eu sei que você está emocionado. Eu sei que o Espírito está tocando o seu coração, mas use essa emoção santa para agir. Pegue o seu dedo e aperte o like deste vídeo agora. Faça isso como quem diz: Senhor, eu estou de acordo com cada palavra que está sendo declarada sobre a minha vida e sobre a minha casa. Porque quando você curte, o algoritmo entende que essa mensagem é importante e a leva para outros lares que estão precisando dessa mesma oração. Você literalmente está sendo usado por Deus para alcançar famílias que você nem conhece, mas que estão em desespero neste momento. Se você ainda não se inscreveu no canal, pare agora e se inscreva, ative o sininho, faça isso antes de continuar. Porque amanhã, quando a luta apertar de novo, quando a angústia vier de madrugada, quando o medo bater na porta do seu coração, haverá uma oração nova te esperando aqui, uma palavra feita sob medida pelo Espírito Santo para a sua situação. E eu não quero que você perca isso. Eu não quero que você fique sem esse sustento diário da palavra. Desça aos comentários agora e escreva o que Deus está fazendo no seu coração neste momento. Escreva: os arcanjos estão lutando por mim. Escreva: minha casa será lugar de paz. Escreva o nome de quem você quer que Deus toque, porque cada comentário que você deixa ali não é apenas uma frase na internet, é uma declaração de fé que fica registrada diante de Deus e que outros irmãos vão ler e vão encontrar forças para continuar a caminhada. Envie este vídeo agora para alguém, não espere terminar. Mande agora mesmo para aquela pessoa que está sofrendo, que está com o casamento abalado, que está doente, que está endividada, que está pensando em desistir, porque talvez essa mensagem seja a última corda que Deus está lançando para puxar aquela alma de volta. E eu preciso falar algo mais, com toda transparência e humildade. Este canal existe para levar a palavra de Deus a quem precisa ouvir. E manter essa obra de pé todos os dias tem um custo real. Tem horas de oração, de preparo, de dedicação. E se o seu coração for tocado agora, se você sentir aquela vontade de semear, de fazer parte dessa missão, na descrição do vídeo e no comentário fixado está o Pix deste canal.
E quem sentir essa semente no espírito pode plantar com toda liberdade e alegria, sem peso nenhum, como quem entende que está investindo no reino de Deus, que está ajudando a garantir que amanhã outra mãe em lágrimas encontre aqui a oração que vai restaurar a sua casa. Que outro pai desesperado encontre aqui a palavra que vai devolver a esperança que ele perdeu. Cada real semeado é uma vida que pode ser alcançada, e Deus, que vê em secreto, recompensa em público. Agora, voltemos ao que o Espírito Santo ainda quer revelar, porque há muito mais preparado para a sua vida do que você imagina. Eu quero falar agora especificamente para você que está lutando com algo que ninguém sabe, algo que carrega sozinho no silêncio do seu coração. Talvez seja um vício que te escraviza, um pecado que te envergonha, um medo que te paralisa ou uma mágoa que te corrói por dentro. O Espírito Santo me mostrou que há alguém recebendo esta mensagem que está à beira de desistir, não apenas de um sonho, mas de tudo. E eu preciso te dizer: não desista. Não desista agora. Não quando os arcanjos de Deus estão sendo enviados à sua vida. Não quando a virada está tão perto. O Salmo 30, versículo 5 promete: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e a sua manhã está chegando. João 14, versículo 6, registra as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse que ele conhece o caminho, ele disse que ele é o caminho. Isso significa que quando tudo parece confuso, Jesus é a direção. Quando as mentiras do inimigo tentam te convencer de que você não tem valor, Jesus é a verdade que desmascara cada mentira. Quando você se sente morto por dentro, Jesus é a vida que pode ressuscitar cada área morta da sua existência. E os arcanjos que estão sendo enviados à sua vida hoje vêm em nome de Jesus, sob a autoridade de Jesus, para cumprir o propósito de Jesus na sua vida. Há um princípio em Hebreus 11 que é a chave para desbloquear os milagres que Deus preparou para a sua casa. O capítulo começa dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é esperança vaga nem pensamento positivo, é certeza absoluta de que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, mesmo que todos os sinais visíveis apontem para a direção contrária. Essa fé ativa a ação dos arcanjos, move a mão de Deus e transforma decretos celestiais em realidade terrestre. Sem fé, é impossível agradar a Deus, nos diz Hebreus 11, versículo 6. Você está buscando a Deus agora e Ele vai te recompensar, não porque você merece, mas porque Ele é fiel e o amor dele por você ultrapassa qualquer medida humana. Eu quero te fazer uma pergunta que carrega um peso eterno. Você acredita de verdade que Deus pode transformar a sua casa em lugar de paz e milagre? Não estou perguntando se você gostaria. Estou perguntando se você crê que o Deus que abriu o Mar Vermelho, derrubou os muros de Jericó e ressuscitou Jesus ao terceiro dia, pode fazer um milagre na sua situação específica. Se a sua resposta é sim, então eu te digo, está feito. Porque Jesus disse, em Marcos 11, versículo 24, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que receberam, e assim lhes será. A fé ativa o decreto. O decreto mobiliza os exércitos celestiais, e os exércitos executam a vontade de Deus na sua vida. Joel 2, versículos 28 e 29, trazem uma profecia poderosa para a sua casa. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Essa profecia é para agora, para a sua família. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre todos que habitam no seu lar.
E quando o Espírito é derramado sobre uma casa, as paredes que ecoavam brigas passam a ecoar adoração, a mesa que era lugar de silêncio constrangido se torna lugar de comunhão, e o quarto que era lugar de insônia se transforma em altar de encontro com o Criador. Eu preciso falar diretamente aos pais e mães que estão recebendo esta mensagem. Vocês carregam um peso que muitas vezes ninguém vê. A responsabilidade de prover, proteger, educar e manter a família unida. Eu sei que muitos se sentem fracassados, sentem que não estão dando conta. Mas Deus não escolheu vocês para serem pais perfeitos. Ele escolheu vocês para serem pais presentes, que oram e buscam a Deus, mesmo quando não sabem o que fazer. A sua decisão de estar aqui agora já é prova de que vocês são exatamente os pais que Deus planejou. O Espírito Santo me pede para dizer: pare de se condenar, pare de se comparar. Você é um bom pai, uma boa mãe, e Deus vai completar em você a obra que Ele começou. Mateus 11, versículos 28 a 30, traz o convite mais terno de toda a Bíblia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está falando para os cansados, para os que não aguentam mais, para os que carregam pesos que nunca foram deles. E o convite não é para se esforçar mais, é simplesmente para ir até Ele, como você está com as suas feridas e fraquezas, e deixar que Ele cuide de você. Os arcanjos de Deus estão sendo enviados não porque você é forte, mas justamente porque você precisa de ajuda. Algo extraordinário está acontecendo no mundo espiritual, enquanto você recebe esta mensagem. Cada palavra que penetra no seu coração funciona como uma semente de fé plantada em terra fértil. E essas sementes vão germinar, crescer e dar fruto que alimentará não apenas você, mas toda a sua casa. A Bíblia diz em Atos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essa promessa é pessoal e familiar ao mesmo tempo. Quando você crê, quando declara a palavra de Deus sobre o seu lar, a salvação, a cura e a restauração se estendem a cada membro da sua família, mesmo aqueles que estão distantes, mesmo aqueles que rejeitaram a Deus. Agora, eu sinto que preciso confrontar algo que pode estar impedindo o milagre na sua vida. Algumas vezes, o maior obstáculo não é o diabo, mas algo dentro de nós. Uma amargura, uma falta de perdão enraizada, um orgulho disfarçado. Jesus disse em Marcos 11, versículo 25, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. O perdão não é opcional no reino de Deus, é pré-requisito para que o fluxo de bênçãos não seja bloqueado. Eu sei que perdoar é difícil, mas o perdão não é sentimento, é escolha que precede a cura. Emocional. Você escolhe perdoar e Deus cura a ferida que o perdão expôs. Existe algo que acontece no mundo espiritual quando você perdoa que é revolucionário. As correntes que prendiam você ao passado são quebradas, as portas trancadas se abrem, os bloqueios são removidos, e os arcanjos que estavam prontos para agir finalmente recebem liberdade para executar a missão que Deus lhes deu. Perdoar não é libertar o outro, é libertar a si mesmo, é abrir espaço para que a paz que ultrapassa todo entendimento, como Paulo descreveu em Filipenses 4, versículo 7, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Se há alguém que você precisa perdoar, faça isso agora. Diga o nome dessa pessoa em silêncio e declare: Senhor, eu escolho perdoar, não porque é fácil, mas porque Tu me mandaste perdoar e eu obedeço. E ao fazer isso, algo vai se romper no espiritual. Como uma represa que segurava as bênçãos finalmente se quebrasse e um rio de graça, provisão e cura começasse a fluir sobre a sua vida.
O Espírito Santo está me mostrando agora que há pessoas recebendo esta mensagem que estão enfrentando problemas financeiros sérios. E eu preciso falar sobre isso com ousadia, porque Deus não se envergonha de prover para os seus filhos. Pelo contrário, Ele se deleita em suprir cada necessidade. Filipenses 4, versículo 19, declara: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus." Note que Paulo não disse algumas necessidades ou as necessidades espirituais. Ele disse todas as necessidades, e isso inclui as necessidades materiais, financeiras, práticas e cotidianas. Deus sabe que você precisa pagar contas, que você precisa colocar comida na mesa, que você precisa de um teto sobre a cabeça, que você precisa de dignidade para viver. E Ele não ignora essas necessidades. Pelo contrário, Ele as conhece antes mesmo que você peça, como Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 8. E os arcanjos que estão sendo enviados à sua casa hoje, carregam também a missão de desbloquear a provisão que estava retida no mundo espiritual, de abrir portas de oportunidade que estavam trancadas, de conectar você com as pessoas certas no momento certo para que a virada financeira aconteça de forma sobrenatural. Mas eu preciso ser claro, provisão sobrenatural não significa que Deus vai deixar cair dinheiro do céu. Significa que Ele vai abrir os seus olhos para ver oportunidades que sempre estiveram ali. Vai te dar sabedoria para administrar o que tem. Vai fechar portas de desperdício e abrir portas de multiplicação. O milagre financeiro de Deus quase sempre vem através de pessoas, de conexões e de oportunidades que se abrem inexplicavelmente. E os arcanjos trabalham nos bastidores, organizando essas conexões e preparando o caminho para que a bênção chegue no tempo perfeito. Pare agora e reflita. Quantas vezes nos últimos meses você sentiu um impulso de fazer algo diferente, de procurar um emprego em outro lugar, de começar um projeto, de ligar para alguém e ignorou esse impulso? Muitas vezes, esses impulsos são a voz suave do Espírito Santo tentando te direcionar para o lugar da bênção. E quando ignoramos essa voz, perdemos oportunidades que Deus havia preparado. A partir de hoje, esteja atento, esteja sensível, esteja disponível para obedecer até quando a instrução parecer estranha, porque a obediência é o canal por onde o sobrenatural flui para a sua vida. Quero compartilhar uma revelação que recebi enquanto preparava esta mensagem. O Senhor me mostrou uma casa com o telhado danificado, a chuva entrando por frestas, os moradores sempre colocando baldes e tapando buracos sem resolver a causa. E o Espírito disse: "Assim está a casa espiritual de muitos dos meus filhos. Tratam os sintomas, mas o dano está na cobertura espiritual comprometida." A cobertura espiritual é oração, consagração, autoridade em nome de Jesus, e quando é restaurada, os problemas se resolvem pela raiz. Os arcanjos estão sendo enviados para restaurar essa cobertura e selar cada ponto vulnerável com o sangue de Jesus. E falando em fogo, eu preciso mencionar o que Elias experimentou no Monte Carmelo. Quando Elias enfrentou os profetas de Baal, ele simplesmente preparou o altar, colocou o sacrifício, encharcou tudo com água para que ninguém pudesse dizer que foi truque humano e orou. E o fogo de Deus caiu, um fogo tão intenso que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água. Nada sobreviveu diante daquele fogo. E é isso que o fogo de Deus faz. Ele consome tudo aquilo que não é dele, tudo que é impuro, tudo que é obra do inimigo. E eu profetizo que o fogo do Espírito Santo está caindo sobre a sua casa agora, consumindo toda a obra das trevas, purificando a atmosfera espiritual do seu lar e deixando apenas a paz,
a alegria e a presença gloriosa do Deus Altíssimo. E não é ousadia minha profetizar assim, é a fidelidade de Deus que me dá coragem. Já vi esse fogo cair sobre famílias destruídas e restaurá-las de formas inexplicáveis. Já vi casamentos à beira do divórcio serem restaurados, filhos envolvidos com drogas serem transformados quando a mãe clamou de joelhos, doenças terminais desaparecerem dos exames quando a família se uniu em oração. São testemunhos reais de um Deus que continua operando milagres, porque Hebreus 13, versículo 8, garante que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que eu vou falar agora é particularmente importante para quem enfrenta batalhas na área da saúde. Rafael está sendo enviado com unção específica de cura. Mas entenda, Deus não cura apenas o corpo. Ele cura a alma, as emoções, os traumas, os relacionamentos, a identidade distorcida. Quando Jesus curava nos evangelhos, dizia: "A tua fé te salvou", usando a palavra grega sozo, que significa salvação completa, restauração integral de corpo, alma e espírito. E é esse sozo que Rafael traz para a sua casa hoje. Não cura parcial, mas restauração total e irreversível. Talvez você esteja carregando dores que vêm de gerações passadas, padrões destrutivos que se repetem na família, vícios de pai para filho, casamentos fracassados geração após geração. Essa cadeia de maldição geracional está sendo quebrada hoje. Em Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Na cruz, Jesus quebrou toda a maldição sobre a sua linhagem. E os arcanjos estão sendo enviados para arrancar pela raiz toda semente de maldição e plantar sementes de bênção e vida abundante, que serão colhidas por você, seus filhos e todas as gerações futuras. Estamos chegando a um momento crucial desta mensagem e eu preciso que você esteja completamente presente, completamente atento, completamente rendido ao que o Espírito Santo quer fazer. Tudo o que foi falado até agora foi preparação para o que vem a seguir. Foi o arar da terra antes da semeadura. Foi o preparar do altar antes do fogo descer. Agora é o momento de colocar diante de Deus tudo aquilo que precisa ser transformado, curado, restaurado e libertado na sua vida e na sua casa. Eu quero que você faça algo agora. Pense na sua casa, visualize cada cômodo, cada espaço, cada canto. Pense nas pessoas que moram com você. Pense no rosto de cada uma delas. Pense nos problemas que existem dentro daquelas paredes, nas tensões, nas dores, nas necessidades. E agora, eu quero que você entregue tudo isso a Deus, não com medo, não com ansiedade, mas com a confiança de um filho que sabe que o Pai é bom e que cuida de cada detalhe. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Sinta a batida, esse ritmo que Deus programou antes de você nascer, esse pulsar que é prova viva de que o Criador do Universo investiu em você, acreditou em você, escolheu manter você vivo até este exato momento para que você recebesse esta palavra. E agora, com toda a fé que existe dentro de você, com toda a esperança que ainda resta, com todo o amor que você tem pela sua família, ore comigo esta oração de consagração e ativação espiritual. Não apenas leia, declare em voz alta, porque há poder na confissão da sua boca, há autoridade na declaração da sua fé. E os arcanjos respondem ao som da palavra de Deus proclamada pela boca dos seus filhos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me prostro diante de Ti nesta hora com o coração completamente rendido, completamente aberto, completamente disponível para o que Tu queres fazer na minha vida e na minha casa. Eu te entrego a cada área que precisa de cura, cada relacionamento que precisa de restauração, cada situação que precisa de milagre. Senhor,
Eu invoco a proteção do arcanjo Miguel sobre cada membro da minha família. Que a sua espada flamejante corte toda influência maligna, todo laço de engano, toda armadilha do inimigo que foi preparada contra os meus. Eu invoco a mensagem do arcanjo Gabriel sobre o futuro da minha casa, que cada promessa que tu fizeste se cumpra no tempo perfeito, que cada sonho que tu plantaste no meu coração floresça e dê fruto abundante. Eu invoco a cura do arcanjo Rafael sobre cada enfermidade, cada dor, cada ferida visível e invisível, que a tua mão restauradora toque o corpo, a alma e o espírito de cada pessoa que habita sob o meu teto. Pai, eu consagro a minha casa a Ti neste momento. Eu declaro que este lar pertence ao Senhor Jesus Cristo, que cada cômodo é território santo, que cada parede está ungida, que cada porta está selada com o sangue do Cordeiro. Nenhum mal entrará, nenhuma maldição terá efeito, nenhum demônio terá permissão de operar, porque esta casa é do Senhor e tudo o que nela habita está debaixo da cobertura do Altíssimo. Eu renuncio a todo pecado, a toda amargura, a toda falta de perdão, a todo ídolo, a todo laço com as trevas que possa existir na minha vida ou na vida de alguém da minha família. Eu escolho a santidade, eu escolho a obediência, eu escolho a fé, eu escolho o caminho estreito que leva à vida. Transforma a minha casa, Senhor. Faz dela lugar de paz quando o mundo estiver em caos. Faz dela lugar de cura quando a enfermidade tentar entrar. Faz dela lugar de provisão quando a escassez bater à porta. Faz dela lugar de amor quando o ódio tentar prevalecer. Faz dela lugar de milagres diários que testemunhem ao mundo que Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Eu creio, Senhor. Eu recebo. Eu declaro. Está feito em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem seja toda glória, toda honra e todo louvor, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Algo acaba de mudar no mundo espiritual por causa dessa oração. E mesmo que os seus olhos naturais não consigam ver, eu te garanto, pela autoridade da palavra de Deus, que os arcanjos estão em movimento, que os decretos do céu estão sendo executados, que as cadeias estão sendo quebradas e que a paz de Deus está invadindo a sua casa neste exato momento como um rio que transborda as margens e inunda tudo ao redor com vida, com frescor e com renovação. Eu quero encerrar esta mensagem com algo que o Espírito Santo gravou profundamente no meu coração e que eu creio ser a palavra final de Deus para você neste momento. Em Apocalipse 21, versículo 5, Jesus declara do trono: Eis que faço novas todas as coisas. Não algumas coisas, todas. Não as coisas fáceis, todas. Não as coisas que merecem ser renovadas, todas. Cada pedaço quebrado da sua vida, cada sonho destruído, cada promessa que parecia ter morrido, cada área da sua casa que foi tocada pela destruição. Jesus está dizendo neste momento: eu faço novo. A sua história não termina com a dor, não termina com a derrota, não termina com o diagnóstico, não termina com o divórcio, não termina com a dívida. A sua história termina com a vitória que os arcanjos de Deus estão liberando sobre a sua vida hoje. A sua casa será lugar de paz. A sua casa será lugar de milagre. A sua casa será lugar onde as gerações futuras vão olhar para trás e dizer: foi ali que tudo mudou. Foi naquela oração, foi naquele dia, foi naquela decisão de fé que a nossa família foi transformada para sempre. Receba isso, abrace isso, viva isso. E nunca mais permita que o inimigo roube o que Deus decretou sobre a sua casa neste dia. Você é vencedor. Você é mais do que vencedor, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Agora, antes que você saia deste vídeo, eu preciso falar as últimas palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração para você. Tudo o que aconteceu aqui hoje, cada
oração, cada revelação, cada lágrima que correu pelo seu rosto, não foi para acabar neste momento, foi para marcar o início de uma nova fase na sua caminhada com Deus. E eu quero caminhar com você nessa jornada todos os dias. Então, eu vou te pedir uma coisa e quero que você faça agora antes de fechar esta tela. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora neste segundo e ative o sininho de notificações, porque amanhã, quando você acordar e a batalha tentar recomeçar, quando o inimigo tentar devolver o medo que foi arrancado hoje, haverá uma oração nova te esperando aqui, uma palavra preparada pelo Espírito Santo, sob medida para a sua situação. E eu preciso que você esteja conectado. Eu preciso que essa palavra te encontre, porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar amanhã. Agora aperte o botão de like com força. Aperte como quem está selando uma aliança com o céu, porque esse like não é vaidade. É você dizendo, eu estive aqui, Deus falou comigo, eu recebi a minha vitória. E mais do que isso, quando você curte, essa mensagem chega ao lar de alguém que está chorando agora mesmo. Alguém que está pensando que Deus esqueceu dela. E o seu simples gesto pode ser o instrumento que salva aquela vida. Desça agora aos comentários e declare a sua vitória. Escreva, minha casa é lugar de paz e milagre. Escreva, eu recebi a proteção dos arcanjos. Escreva o que o Espírito falar ao seu coração, porque o seu comentário é um testemunho vivo que vai ficar registrado ali para sempre e que outros irmãos em desespero vão ler e vão recobrar a esperança. Pegue este vídeo agora e envie para toda pessoa que você ama, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para aquela amiga que está sofrendo, para aquele irmão que se afastou de Deus. Não guarde essa bênção só para você. Seja o canal que Deus está usando para transformar outras vidas, porque quando você compartilha a palavra, o céu move recursos em seu favor que você nem imagina. E por último, eu falo de coração aberto, com humildade e transparência. Se essa mensagem tocou a sua alma, se você sentiu a presença de Deus de um jeito real e profundo, e se no seu coração existe o desejo de ajudar para que essa obra continue alcançando lares todos os dias, para que nenhuma alma fique sem ouvir a voz do Pai, na descrição deste vídeo e no comentário fixado está o Pix deste canal. Quem sentir essa semente pode plantar com toda a alegria e liberdade, sem peso e sem obrigação, sabendo que cada centavo semeado é um lar a mais que será alcançado, uma família a mais que ouvirá essa oração, uma vida a mais que será tocada pelo amor de Deus. Você não está doando, você está investindo no reino. E Deus, que nunca fica devendo a ninguém, vai multiplicar de volta sobre a sua casa com uma generosidade que ultrapassa tudo o que você pode imaginar. Caminhe comigo, permaneça firme, permaneça plantado, permaneça crendo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do Pai Celestial e a doce comunhão do Espírito Santo estejam sobre você, sobre cada membro da sua família e sobre cada cômodo da sua casa, agora e para todo o sempre. Amém e amém.